Boa tarde, amigos. Hoje, terça-feira, 4 de agosto de 2020, está começando o Elton Pimenta Entrevista desta tarde. Programa sempre transmitido ao vivo, de segunda a sexta-feira, 1h10, trazendo assuntos importantes do nosso dia a dia. E hoje o assunto vai ser transporte. Transporte e inovações no trânsito de uma das maiores cidades do país. Vamos falar hoje de Campinas. Campinas que está lançando um novo modelo de transporte público, que é o BRT. Quem mora em Campinas tem acompanhado essa sigla já há algum tempo. Como é uma obra importante e grande, não se faz do dia para a noite, evidentemente. Mas as notícias e o acompanhamento vêm a cada instante. E agora, com alegria, o primeiro terminal, que é lá no satélite Íris, foi inaugurado. Agora faltam os outros terminais para ficar pronto esta interligação que vai melhorar muito a vida dos usuários do transporte coletivo de Campinas. E para falar desse assunto, nada melhor do que trazer ao programa o secretário de Transportes do município de Campinas, que acumula a presidência da INDEC, Carlos José Barreiro. Já está ao vivo comigo e vai trazer as últimas informações lá de Campinas. Secretário, boa tarde, mais uma vez, obrigado pela atenção que o senhor tem comigo. Eu que agradeço, Elton, muito boa tarde a você, as pessoas que nos assistem aí ao vivo, nesse importante canal de comunicação, para falarmos aqui da nossa cidade, né, Elton? Campinas, como você acabou de descrever, é a cidade, tirando a capital São Paulo, provavelmente é a cidade que tem a maior responsabilidade pela transformação da vida das pessoas. Aqui nós fazemos uma série de coisas, transformando essa cidade compatível com o slogan da nossa administração, que é a força da inovação. Nós temos feito muitas inovações e o projeto do BRT, que está em pleno andamento, agora está sendo coroado, como você disse, pela entrega do primeiro terminal do nosso sistema aqui da cidade, que é lá no satélite Íris. Só para a gente fazer um retrospecto, quando começou a se falar realmente do BRT? A gente ouviu falar, inclusive, na administração passada, antes do Jonas, mas não andou. Aí, quando o Jonas assumiu e o senhor assumiu a secretaria, a conversa foi se desenrolando. Quanto tempo demorou para, do início até as licitações, a contratação das empresas e o momento de hoje? Qual é o tempo que levou para tudo isso? Elton, então, para dar um retrospecto bem assim resumido do que aconteceu. Já a partir de 2010, 2011, a administração passada, ela alegava que tinha um projeto de BRT para a cidade de Campinas. O BRT, se as pessoas que estão nos assistindo não têm familiaridade, nada mais é do que um sistema de corredores exclusivos de ônibus. No caso aqui de Campinas, esses corredores são pavimento de concreto, é o que a gente chama de pavimento rígido. O concreto ele é um pouco mais caro que o asfalto de boa qualidade. Ele dá mais trabalho para ser executado, que tem tempo de cura, tem uma série de requisitos técnicos para que esse pavimento fique numa condição adequada para o transporte de massa, né, transporte de veículos pesados, mas por outro lado ele tem uma vida média muito mais elevada do que o piso asfáltico. Bom, além disso, as plataformas nas estações e nos terminais elas são elevadas,
cerca de 90 centímetros do chão, o que permite que o embarque e desembarque de passageiros seja em nível, não há escada para subir nem para descer dos ônibus, e o pagamento das tarifas é feita toda dentro do terminal e da estação, é o que a gente chama de pagamento 100% de forma desembarcada. Ou seja, o passageiro paga a sua passagem antes de entrar nos ônibus, o que agiliza esse movimento, né? Não tem aquele validador dentro dos ônibus, muito menos cobradores, que nós não temos aqui há muitos anos, há mais de 5 anos. Bom, o BRT tem uma outra característica, que as estações são fechadas e elas, os passageiros ao embarcar, eles entram num ônibus que aqui em Campinas serão ônibus articulados, todos articulados, aqueles ônibus duplos, ônibus elétricos, que não terão então poluição ambiental e nem poluição sonora, e o trajeto dos ônibus é feito de forma prioritária, quer dizer o seguinte: nos cruzamentos, que existirão alguns, porque nós eliminamos vários cruzamentos, né, cruzamento em nível, com semáforo, muitos foram eliminados, os mais importantes foram eliminados, e nesses cruzamentos o ônibus tem prioridade de circulação, então ele circula na frente e os demais veículos esperam a vez. Então tudo isso faz com que o transporte seja de ótima qualidade, mais rápido e muito melhor, atende muito melhor ao anseio da população. Bom, então a administração dizia que tinha um projeto aqui quando nós chegamos. Na realidade, o que tinha, de fato, Elton, era como se fosse um mapa assim, do Google, um mapa fotográfico com um risco, que se falava que aquilo era um projeto, quer dizer, não tinha absolutamente nada. Nós começamos do zero. Primeira coisa que foi feita em 2013 foi a contratação de um projeto básico. O projeto básico numa obra uma obra grande como essa, é a primeira coisa que se faz. Então, feito o projeto básico, teve uma empresa vencedora, executou o projeto básico. Com o projeto básico em mãos, nós conseguimos correr em busca do financiamento desse empreendimento. Foi feita uma estimativa, na época, de 550 milhões de reais, que custariam esses 37 quilômetros de corredores, que são 3 corredores, o Campo Grande, o Ouro Verde, o perimetral, que os interliga, a somatória são 37 quilômetros. Então nós conseguimos os recursos financeiros, conseguimos garantir junto ao governo federal o financiamento e o recurso financeiro. Parte desse recurso é do orçamento geral da União, né, que é a fundo perdido. E aí fizemos a licitação do projeto executivo e das obras. Como o prefeito foi reeleito, na época nós dissemos, né, eu e o Jonas conversando, o prefeito de Campinas, o Jonas Donizete: prefeito, se o senhor for reeleito, nós vamos executar essa obra dentro da sua administração. Felizmente foi o que aconteceu, felizmente para nós todos e para a cidade principalmente. Ele venceu a eleição, ele ganhou no primeiro turno a sua reeleição em 2016. Então nós fizemos a licitação e começamos então a executar o projeto executivo e, consequentemente, as obras. A partir do momento que os projetos executivos foram sendo concluídos e aprovados por nós, eles começaram a ser implementados. Então, nós estamos nessa luta, Elton, e agora estamos assim coroando aí as entregas, né? Nós estamos na fase final agora de conclusão do projeto, que é com a entrega para você ter uma ideia, o pavimento rígido está com 95% concluído. Faltam alguns pequenos trechos que são nas imediações das obras de arte que ainda estão sendo executadas, né? As obras de arte são as pontes e viadutos, né? Que a gente também tem várias, temos 18 dessas ao longo de toda a cidade. Campinas é uma cidade que ela é entrecortada por estradas de ferro, né? E também tem muitos rios. Então essas estradas de ferro e rios exigem que tenham travessia. Além disso, como eu disse há pouco, nós eliminamos muitos cruzamentos semafóricos, então fez com que nós fôssemos obrigados a construir alguns viadutos. Então tudo isso torna o nosso BRT, que hoje ele é encarado até pelos órgãos de controle, pela própria Caixa Econômica Federal, que financia o projeto, e pelos demais órgãos brasileiros similares ao nosso, como uma obra que está sendo até motivo de cópia de outros, porque ela está sendo extremamente bem executada e ficando linda, como esse terminal que acabamos de inaugurar. Eu acho que esse é um pontapé inicial para que
capitais, inclusive, que não têm o serviço, possam tê-lo, porque vai ser um exemplo, né? E quando se fala em 37 quilômetros, parece que é pouco. 37 quilômetros, só que é dentro de uma cidade que já tem o trânsito normal, que tem passagem pela Bandeirantes, pela Anhanguera, interligando as regiões do Ouro Verde e Campo Grande com o centro de Campinas, e com obras de arte, que o senhor acabou de falar. São pontes, viadutos, passagem subterrânea, isso aí tudo são óbices que tem numa obra dessa magnitude. Eu gostaria de mostrar o vídeo que eu recebi, está em DEC, que é o terminal que foi inaugurado agora, 2 ou 3 dias atrás. Vamos mostrar o vídeo e aí eu vou fazendo algumas perguntas para o senhor explicar para a gente. Coloca aí, Brunão. Vamos colocar o vídeo aí. Esse é o terminal satélite Íris. São linhas paralelas, secretário, ou são linhas abastecedores desse corredor? É o seguinte, Elton, esse terminal, você pode ver aí pelas imagens que estão sendo mostradas, ele tem 2 grandes plataformas. Essa, olhando agora do lado direito, são as linhas alimentadoras, e aqui do lado esquerdo está aí o piso elevado que eu mencionei, são as linhas que comporão o sistema BRT. Então, o que vai acontecer nesse terminal? As linhas alimentadoras, que são as linhas que vêm de dentro dos bairros aí dessa região, desse distrito do Campo Grande, que é um distrito que tem aí cerca de 250 mil habitantes hoje, toda essa região é muito habitada, né, muito populosa. Então, eles vão chegar nesse terminal, as pessoas desembarcam aí nesse local que nós estamos mostrando nesse momento, né, Elton? Então, nesse terminal aí... O microfone desculpa, desligou o microfone aqui. Mas tá bom. Continuando, tá então. Bom. Isso, então nesse terminal que as linhas chegam aí, as alimentadoras, e depois que elas descem das linhas alimentadoras, elas atravessam ali por uma faixa de pedestres e vão para a estação do BRT, que é essa daí. E aí sobem nas linhas tronco do BRT, porque o terminal, os ônibus do BRT são linhas troncais. Elas vão, nesse caso, sair aí do satélite Íris e ir para a região central da cidade e mesmo para outras regiões, nesses ônibus articulados, elétricos que eu mencionei. E só para ter uma ideia, essa região não tinha esse terminal. Esse terminal é totalmente novo. Para quem conhece Campinas, aí na John Boy Dunlop, ele fica ali de frente, praticamente de frente àquela indústria Pirelli, que não sei se você sabe, Elton, mas a Pirelli está se transformando na maior indústria de pneus do mundo aí nessa fábrica de Campinas. Eles desativaram uma unidade que eles tinham em Gravataí, no Rio Grande do Sul, e trouxeram aqui para Campinas. Então, é isso que está acontecendo. É quase de frente à indústria. Então, vai servir também para os empregados da própria indústria, que vão lá trabalhar diariamente. Bom, o terminal já começou a operar, já está operando com as linhas do sistema convencional, que é as linhas desse alimentadoras mencionadas aí, e em breve estarão ali operando os ônibus do BRT, fazendo essa integração com as linhas convencionais. Todo o sistema BRT, Elton, ele foi concebido, projetado para trabalhar desta maneira. Nós temos em todos os nossos terminais linhas alimentadoras que chegarão nos terminais, descarregarão, né, os passageiros nessas plataformas do sistema convencional, que são plataformas piso baixo, etc., como é o sistema convencional, e os passageiros vão, então, se desejarem seguir viagem para as regiões mais afastadas, região central da cidade, vão entrar dentro dos ônibus do BRT no próprio terminal. Então, esse é o perfil do sistema. Nós projetamos o sistema nosso, que é uma coisa importante, para ter uma única tarifa. O passageiro vai pagar exatamente a tarifa que ele paga hoje, sem nenhum custo adicional, para andar nos 2 sistemas sem nenhum problema.
usando o que a gente chama de integração dentro daquele período de 2 horas que hoje nós já temos. Agora, secretário, o bilhete único vai funcionar nesse sistema? Porque de onde vêm essas 13 linhas que vão abastecer o corredor do BRT? Quando chegar ali, 2 coisas, ele pode usar o bilhete único com o tempo que ele tem disponível, e se nesse convencional tem também acessibilidade. Olha, Elton, 2 perguntas muito interessantes que você está fazendo. Primeira, essas linhas mencionadas, elas chegarão nesse terminal e elas descarregarão os passageiros e eles irão para o sistema BRT usando o bilhete único, como você disse. Esse bilhete único dá o direito de uso do sistema convencional, ou seja, o passageiro sai da sua casa, ele pega uma linha ali nas imediações da sua residência, que é uma linha que a gente chama de alimentadora. Essa linha alimentadora, ela vai levá-lo até esse terminal do BRT, ele desce do ônibus, sobe no ônibus do BRT com o mesmo cartão, com a mesma tarifa, o mesmo bilhete, sem mudar nada, e aí ele segue viagem com o ônibus do BRT para onde ele quiser. Nosso sistema está projetado para criar 3 tipos de linhas do BRT. É assim que nós teremos. Nós teremos as linhas chamadas paradoras. Linha paradora vai ser aquela que vai parar em todas as estações e todos os terminais do BRT que tiver no trajeto. Ele para em todo lugar, é a paradora. Depois nós teremos linhas semi-expressas. Semi-expressas, ela vai parar apenas em alguns terminais ou algumas estações mais importantes. Tudo isso, é óbvio, vai estar tudo descrito para a população para ela poder escolher. E depois teremos linhas expressas. Linhas expressas, elas vão de ponto a ponto. Então, por exemplo, sairá uma linha do terminal satélite Íris e vai parar direto lá no terminal Mercado do centro da cidade. Então, se eu estou indo para essa região, eu vou pegar essa linha, é óbvio, porque o ônibus não vai parar em lugar nenhum. As nossas estações, os nossos terminais do BRT, todos eles têm possibilidade de ultrapassagem, ou seja, se um ônibus estiver carregando ou descarregando passageiros num determinado local, ele pode, o outro ônibus chegando, que não vai parar ali, porque é, por exemplo, uma linha expressa, ele vai simplesmente ultrapassar aquele ônibus parado e seguir viagem. Tudo isso, volto a ressaltar, com o mesmo custo que nós temos hoje. Então nós fizemos um sistema que eu diria simplesmente espetacular, eu tenho usado esse adjetivo, porque é o que realmente esse sistema é, que nos enche de orgulho aqui na cidade de Campinas, e esse sistema espetacular montado vai trazer para a população um sistema de altíssima qualidade, sem nenhum custo adicional, Elton. Então é uma coisa simplesmente fantástica isso que a gente está projetando aqui. Agora, secretário, nós mostramos o vídeo, daqui a pouco a gente vai mostrar de novo, do terminal satélite Íris. Este foi o primeiro. Nós estamos no começo do mês de agosto. Quantos terminais ainda tem para serem entregues para que o BRT funcione de ponta a ponta? E se é possível, dentro desse ano ainda, ser entregue esse sistema já em operação total? Olha, vamos lá. Como eu disse, nós temos 3 corredores que compõem esses 37 quilômetros de BRT. Então, falando primeiro desse aí, onde está o terminal satélite Íris. Ele começa no terminal, aqui nessa região do Campo Grande, lá no terminal Itajaí, que já sofreu a reforma necessária, então ele já está funcionando. Aí, os terminais que estão sendo feitos, é um terminal Campo Grande, que é entre o Itajaí e esse satélite Íris. Esse terminal está em obras e deverá ficar pronto até o final do mês de setembro. Depois a gente passa por esse aí que mostramos, que é o satélite Íris. Seguindo ainda por esse corredor, nós chegamos num outro terminal muito grande, que é ali na região do Jardim Londres, que já está pronto. É um trecho que nós já entregamos, já está funcionando ali no Jardim Londres. E depois nós vamos chegar lá no terminal Mercado, que está em obras, vai ficar pronto até o mês de outubro. Então isso é o corredor Campo Grande. No corredor Ouro Verde, a gente sai do terminal central, que está sendo reformulado,
ele vai ficar pronto até o final do mês de novembro, até meados do mês de novembro, o terminal central, que é ali na região do viaduto Miguel Vicente Cury, para quem conhece Campinas, aquela região ali perto do centro da cidade, que congrega aquelas avenidas super importantes, a Moraes Salles, a avenida que vem lá a João Jorge, que vem lá da entrada de São Paulo, etc., né? Então é ali o terminal central, aí andando por esse corredor, nós entramos ali na Avenida Moreiras e tudo mais, que é onde vai passar o corredor Ouro Verde. Chegamos no terminal que nós estamos construindo, que é o terminal Campos Elísio, que está em obras, vai ficar pronta daqui a 60 dias. Depois, subindo pela rua Piracicaba, chegamos no terminal, que é ali da região do Santa Lúcia, que também está na fase final, mais uns 30, 40 dias está pronto. Passamos ali pelo terminal Ouro Verde, que é onde estão, ali de frente ao Hospital Ouro Verde, de frente ao terminal convencional que nós temos hoje, que é do Ouro Verde, também está em obras, vai ficar pronto em 60 dias, e vamos até a região lá do Vida Nova, que está finalizando a obra em 30 dias. Então esses são os terminais do corredor Ouro Verde. No corredor perimetral, que interliga os corredores Ouro Verde e Campo Grande, é um corredor de 4 quilômetros, 4.100 metros, ele começa ali no terminal Campos Elíseos, que eu já expliquei, ele está em obras, e ele vem e interliga até a região da rodoviária. E aí, Elton, que também está em obras, mas essa área da rodoviária está praticamente pronta, eles estão nos detalhes finais de acabamento nesse momento. Essa região ali, que vai da estação nossa do BRT, rodoviária, ali a gente vai sair da estação rodoviária ao lado do terminal rodoviário de Campinas, que é o terminal Ramos de Azevedo, que tem os ônibus intermunicipais e interestaduais, até internacionais. Na sequência tem o terminal metropolitano, que é do lado, que vai para as linhas da região metropolitana da cidade, e depois, mais uns 500 metros, é esse terminal central. Então nós vamos ter 4 terminais de ônibus ali, e o nosso do BRT novo é um deles, que vai ter ali, nós fizemos uma estimativa em dias úteis e tudo mais, numa época que as coisas estarão funcionando normalmente, que se Deus permitir será em breve, cerca de 80 mil pessoas vão passar por ali naquela região. Então, um negócio espetacular, congregando vários terminais e tal. E futuramente, né, tem um projeto do Estado, que esperamos que saia, vai usar ali a nossa antiga estação ferroviária, com aquele trem intercidades que vai integrar com esse sistema nosso de ônibus. Que daí você pode pegar o trem ali para ir para São Paulo, para ir para Jundiaí, etc., que é o que esse trem intercidades vai oferecer. Então, vai ser uma região completamente remodelada, né, Elton, nesses próximos meses aí. Com certeza. Agradecer aqui a Lucila Martinelli, ao Guilherme Santos, Tiago Barbosa Júnior, ao advogado Haroldo Cardella, Jair Cassiani, Governo Luiz, meu companheiro da TVB, Dino José Pioli, Wellington Andrade, Paulo Beliboni. O Dino reclama das ruas do bairro Gramado. Dino, eu prometo que nós vamos trazer o Jonas Donizete logo para que você possa reclamar, porque hoje o assunto é trânsito e o secretário é o secretário de Transportes. Valdir Castellucci também está assistindo, a Daniela Aguiar Nogueira. O Valdir quer saber o seguinte, secretário, boa tarde. Gostaria de saber quando vai ser finalizada a obra da John Boy Dunlop. Então, nós pretendemos, como eu disse há pouco, até o mês de novembro, entregar todo esse sistema completamente concluído. Eu falava para você há pouco, antes da nossa entrevista, Elton, que é claro que a nossa obra, assim como tudo no mundo, né, não é só no Brasil, nem é só em Campinas, nem é só no nosso estado, está sendo afetado aí por essa gravíssima pandemia, esse período tão difícil que estamos passando. Nós também estamos tendo uma série de dificuldades que estão sendo, com muito jeito, com muita colaboração das pessoas, da própria população, estão sendo superados, mas é claro que temos impactos. Nós tivemos alguns impactos de algumas equipes das próprias empresas que estão construindo a obra, que tiveram casos de pessoas que foram contaminadas, o que faz com que toda aquela equipe de obra seja afastada, tem que entrar uma outra no lugar,
fornecedores que deram férias coletivas para os empregados nesse período de pandemia, que então não conseguem honrar os prazos de entrega de diversos equipamentos que nós temos necessidade no sistema. Então, tudo isso é uma situação que, sem dúvida, complica uma obra desse tamanho. Mas, apesar de todas essas dificuldades, nós estaremos concluindo essa obra aí dentro da nossa gestão do prefeito Jonas, que termina aí no mês de dezembro. Ratfor Vieira está assistindo, Cláudia Gisele Camargo, o Alan Silva quer saber o seguinte: por que o corredor não foi construído todo fechado, igual era da Amoreiras? E por que não tem ciclovia ao longo do corredor? São duas perguntas. A primeira, por que não foi construído de forma fechada? Porque ele é um corredor que ele tem uma flexibilidade operativa. Então, por exemplo, se ele é de forma fechada, como menciona aí o nosso telespectador, se um veículo qualquer tiver algum tipo de emergência, porque os corredores eles são paralelos aos corredores dos demais veículos. Todo o sistema é assim. A cidade foi completamente reestruturada, urbanisticamente falando, com a chegada do BRT. Não são só corredores que nós estamos construindo, nós estamos reurbanizando a cidade. As redes de água e esgoto foram trocadas, as redes de energia elétrica foram substituídas e modernizadas, as redes de telefonia, o paisagismo foi todo alterado, as ruas foram alargadas. Nós temos exemplos aí diversos, na John Boy, na Moreiras, de situações do que era antes, o que é hoje. Eu tenho isso até gravado em vídeos. Não tem como comparar as duas realidades, o que era antes e o que é hoje. Então, isso tudo foi sendo mudado, né? E aí, a não fazer o fechamento dos corredores é por questão de segurança. Nós teríamos dificuldade tanto para o ônibus quanto para o carro, caso ocorresse emergência. Então, foi uma decisão técnica. E nós temos o que a gente chama de Vibraline, que é aquele grooving, né? Que é uma pintura especial com um relevozinho que chama a atenção de alguém que passa por cima com o seu pneu, que ele está entrando ou saindo daquela área que ele deveria estar. Isso é o que será. Com relação às ciclovias, o nosso sistema cicloviário de Campinas ele foi todo montado de forma como integração modal, ou seja, nosso sistema cicloviário, nós estamos construindo várias ciclovias, elas saem dos bairros e chegam em algum terminal de ônibus que tem os paraciclos ou os bicicletários. Então a pessoa vem de bicicleta, estaciona a sua bicicleta num desses terminais, larga a bicicleta lá e anda o maior trajeto de ônibus convencional ou de BRT. Esse é assim que nós fizemos esse projeto. Então, nós não fizemos ciclovias ao longo dos corredores de ônibus. Bola final aqui para atender as pessoas, rapidinho. Mariana Cunha, gostaria de saber do estudo do VLT de Barão. Já estão avançados ou não? Na realidade, não tem um estudo de VLT Barão. Nós fizemos Seria um BRT, estudo de... secretário? Sim, BRT. Mas tem um estudo que nós fizemos, Elton, que é uma ligação da região central da cidade, dessa região aí onde vai ter a estação ferroviária do trem intercidades, interligando com o terminal aeroportuário de Viracopos, ou seja, com o aeroporto de Viracopos. Então nós temos um projeto que nós fizemos, desenhamos, ligando o centro da cidade ali na estação ferroviária até Viracopos, através de um veículo leve sob trilhos. É um projeto que tem um investimento bastante elevado e nós estamos aí agora, nessa época, estudando alternativas de podermos conseguir angariar recursos financeiros, né, financiamentos e tudo mais, para executar um projeto como esse. Outra pergunta para o senhor é da Célia Amorim. Ela diz para colocar ônibus no terminal Expedicionários. Por que vocês tiraram os ônibus da Expedicionários, causando fechamento de vários comércios?
Isso já foi corrigido faz algum tempo, viu, Célia? Você que nos pergunta. Aquela região de expedicionários era uma região que ela era utilizada fortemente pelos ônibus da EMTU, né? Que eram ônibus dessas cidades que compõem a região metropolitana de Campinas. Ali mais de Valinhos, Vinhedo, que chegavam ali naquele local. Nós fizemos o seguinte, fizemos uma adaptação daquela estação para que ela pudesse compor alguns ônibus do sistema convencional. Isso está funcionando, está operando. O que acontece é que essa região central, ela teve assim um impacto bastante importante, né, na região central como um todo, por várias razões, né? Do comércio se deslocando para os shopping centers, etc. Não é pela ausência de ônibus naquela região, não. Ok. Micael de Lima Lopes. O porquê não começaram a obra na frente do Shopping Parque das Bandeiras? Boa tarde, eu sou do Parque Itajaí. Boa pergunta, obrigado pela pergunta. Na realidade, aquela região em frente ao Shopping das Bandeiras, ela já tem uma etapa da obra feita, que é aquele retorno, né? Que quem vem do bairro quer retornar ao bairro, isso foi feito, nós já entregamos no final de 2016. O restante da obra ali, a ser feita ali é uma contrapartida a ser executada pelo próprio Shopping Bandeiras. O projeto já foi aprovado por nós e ele vai começar a ser executado aí agora. É um projeto relativamente rápido, né? A construção de uma estação, do pavimento de concreto, e é quem vai executar esse é o shopping sob a supervisão nossa. Perfeito. A Estela Mar está assistindo. O Matheus Zago dá boa tarde ao secretário. Em que situação se encontra a licitação do transporte? Pois sem este fica inviável o funcionamento efetivo do BRT. Outra questão, por que não temos algum obstáculo impedindo a entrada de veículos de passeio no corredor do BRT, como tem no BRT do Rio de Janeiro? E gostaria de saber também como está a questão da ligação do aeroporto com outros corredores. O senhor falou agora há pouco sobre Já isso. respondi, E sobre o obstáculo, acho que eu já respondi também, né? Razão mais de segurança. Tem algumas cidades que construíram corredores de BRT optando por colocar obstáculo físico, né? Separando mesmo fisicamente, ou com os chamados tachões, ou outro tipo de obstáculo físico, separando o corredor de ônibus dos demais veículos. Nós optamos por não fazer isso pelas razões que eu já expliquei. Com relação à licitação, o nosso telespectador ele tem toda a razão. Esse sistema será coroado com o andamento daquela licitação que a Justiça nos impediu de continuar. Nós estamos aí, já fizemos já cumprimos todas as exigências que o juiz fez no final do ano passado, quando ele deu esse parecer, né, com aquelas obrigações feitas, já cumprimos tudo, já entregamos tudo isso para a Justiça e agora estamos aguardando o retorno do juiz, liberando a licitação para que a gente dê continuidade. Isso vai ser feito, nós vamos dar continuidade e vamos fazer essa cidade ter essa gigantesca transformação que eu já expliquei agora há pouco aí ao longo dessa nossa entrevista. Secretário, para encerrar, a gente vai colocar a imagem de novo do satélite Íris, do terminal. Pode colocar aí, Júnior, eu vou conversando com o secretário em cima da imagem, para perguntar o seguinte: esse é um terminal enorme pelo que a gente vê. Os outros serão dessa magnitude, serão menores ou algum deles será maior? Elton, eu diria para você que esse terminal é um dos menores que nós vamos ter. Porque os outros terminais que eu mencionei aí, o terminal Ouro Verde, o terminal Campo Grande, o terminal Campos Elíseos, o terminal Santa Lúcia, que são todos terminais novos, eles terão uma área ainda maior. O terminal Campo Grande, para você ter uma ideia, que nós vamos entregar agora em setembro, que é uns 4 quilômetros aproximadamente mais à frente em direção ao bairro deste que está sendo mostrado, esse terminal ele vai ser provavelmente o maior terminal de ônibus da região metropolitana toda e será um dos maiores terminais de ônibus do Brasil. Eu até estou fazendo um levantamento com mais detalhe para poder
falar em que ranking que nós estaremos com esse terminal, porque ele realmente é gigantesco. Todas as linhas da região aí do Campo Grande vão passar por esse novo terminal do Campo Grande, que é um pouquinho mais à frente que esse. Então esse aí, que já é enorme, são aí, vocês estão vendo, quase 18 mil metros quadrados de área, ele é um terminal até relativamente pequeno, perto dos demais que estão aí em fase final de obras. Secretário, eu ia encerrar com essa imagem, mas tem uma colocação final aqui do Ebele Santana. Ele gostaria de agradecer ao secretário referente a obras de sinalização do Countryville, as faixas de pedestre dos trechos de passarela da Avenida Tancredo Neves, mas ainda são necessários redutores, porque os condutores não respeitam o limite de velocidade. Elton, essas questões assim um pouquinho mais complexas, como essa mencionada pelo nosso telespectador, eu tenho ido até pessoalmente. Eu me desloco aí, eu arrumo um espaço na minha agenda, que é extremamente atribulada, mas dou uma olhada pessoal nesses casos para poder ter um pouco mais de sentimento do que realmente acontece naquela região e que está gerando, né, essa ansiedade ou essa demanda da população. No caso em questão mencionado, nós concluímos realmente a importância de ter ali um redutor de velocidade. Esse projeto está sendo elaborado e mais 1 ou 2 semanas nós vamos estar implementando isso lá, o que eu acho que vai resolver o problema lá de segurança, da travessia por uma ponte de pedestre que tem ali por sobre o canal, que tem umas escolas perto, que as crianças têm dificuldade para atravessar. Então nós vamos resolver esse problema em breve. Obrigado aí pela colocação. Que bom, porque na verdade as pessoas não respeitam a velocidade. Secretário, chegamos ao final, passamos até um pouco do horário. Muito obrigado pelas suas colocações. Uma ótima tarde. Vamos acompanhando as próximas entregas dos terminais. Ok, Elton, muito obrigado a você, muito obrigado a todos que nos assistiram. É um prazer estar com você, Elton. Eu deixo a você e a todos que nos assistiram um grande abraço. Obrigado pelas contribuições aí. E se precisarem de mais algum detalhe, alguma informação, por favor, entre no site da INDEC, www.indec.com.br, que lá tem várias formas, inclusive um Fale Conosco, para entrar em contato conosco, para tirar dúvidas, dar sugestões, fazer qualquer tipo de contribuição. É um prazer estar aqui, Elton. Um abraço a você. Fique em paz aí, com muita saúde, Elton. Se Deus quiser. Um abraço, secretário. Obrigado pela presença importante no programa desta tarde, que está terminando agora. Mas amanhã a gente volta numa entrevista com o pré-candidato a prefeito de Campinas, Vanderlei de Almeida, o Vandão. Você não deve perder o programa de amanhã. Obrigado pela companhia, ótima tarde e viva a vida!